A graça e a paz do Senhor para os irmãos, que a vida de Cristo seja abundante na vida dos irmãos, que a plenitude da vida, que é justamente o estudo de hoje, se faça presente em compreensão e também em trato e condução da vida de vocês, da nossa vida. Irmãos, nessa escola dominical, nós vamos falar sobre vida em si, vida em abundância. Mas nós não vamos falar diretamente do que o versículo bíblico fala, que os irmãos conhecem, nós vamos ver daqui a alguns minutos. Nós vamos falar sobre a vida que as pessoas buscam. Porque já está intrínseco no ser humano a preservação da sua própria vida. E com essa autopreservação que ele tem da própria vida, isso vai leva a pessoa a simplesmente produzir tudo que proteja a sua vida ou que, como forma de investimento, realize em sua vida algo que possa beneficiar de forma plena aos olhos dele durante o tempo de vida que resta. Quando as pessoas buscam uma vida melhor todos os dias, elas conseguem suprimir a lembrança da morte. Os irmãos podem entender e até observar de que no decorrer da vida e que quando nós alcançamos coisas boas para nós nos alegramos tanto que nós queremos viver mais e isso faz com que esqueçamos que essa vida aqui vai findar. A vida que nós temos, ela vai acabar. Às vezes com mais anos do que outras pessoas, mas ela vai terminar. Mas antes de falarmos de vida, nós temos que verificar na palavra de Deus o que a palavra fala sobre a verdadeira vida. O que nós vamos falar hoje, qual é a verdadeira vida que Deus deixou para nós? Será que é uma vida plena diante dele aqui nesse mundo? Será que é somente a vida plena quando houver a ressurreição dos mortos? Todas essas indagações ficam na nossa mente. E nós devemos conhecer a vontade de Deus para que entendamos qual o propósito dele para a minha vida e para a sua vida, para vivermos diante dele e permanecermos firmes até a sua vinda ou até a nossa partida. A palavra de Deus ela nos mostra, eu vou ler o texto básico, o texto base, está em João 10:10. Vou abrir aqui a palavra. João, capítulo 10, versículo 10, que fala assim. Diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Aí tem ponto e vírgula e começa outra emissão do texto. Eu vim, olha a comparação que ele fala, eu, Jesus Cristo, vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Pronto, daqui nós vamos partir para um possível entendimento. Eu peço a Deus que me guie nas palavras para que não a minha forma de falar, mas a pessoa do Espírito Santo provoque um entendimento, excite o entendimento na mente dos irmãos, que venha a revelação do que procuramos falar aqui nessa escola. Irmãos, com relação à palavra vida, nós temos algumas traduções da palavra de Deus. Temos a tradução bios, bios. Temos a tradução psique. E temos a tradução do hebraico, chai. Agora, a principal de todas está no grego, que é a zoe. Então vamos dar uma explicação breve de cada uma. No hebraico, quando a Bíblia fala chai, ele está dizendo vida humana normal, mas uma vida que é concedida pelo Deus Criador.
os rabinos, eu gosto muito de pronunciar os rabinos como pessoas que realmente procuram entender a língua hebraica e passar o entendimento para o povo do que o Senhor Jeová expressava por meio de seus profetas. Olha só, vamos abrir Jeremias 2,13. Olha o que é a palavra Shem. Os irmãos vão ler sempre a palavra vida, mas eu quero colocar o significado da palavra em si que mais se aproxima do Zoe, que é do grego, que nós vamos falar também. Olha só, Jeremias, no capítulo 2, versículo 13. Diz assim. Aqui, capítulo 2, versículo 13. Preste atenção. Acompanhem comigo. Porque o meu povo fez duas maldades. 2 pontos. A mim me deixaram, eu que sou o manancial de água vivas, diz o Senhor. Vou repetir o versículo. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Essa palavra aí, vivas, singular ou plural, é shine. É a palavra que, quando é relacionada para Deus, e a mesma palavra é usada para o homem, significa que essa vida, ou essa condição, tem a ver com a benesse de Deus para a vida do homem. Não é simplesmente uma vida soprada nas narinas, ou simplesmente o nascimento de uma pessoa e a sua vida até a morte. É uma vida em que Deus presenteia o homem e que essa vida faz parte da própria concepção dele. Por isso ele fala, a mim me deixaram, versículo 13, o manancial de águas vivas, deixaram a mim, deixaram de crer que eu conduzo vocês em vida. E cavaram cisternas rotas, ou seja, podres, cisternas estragadas, que não retêm as águas. E daqui nós vamos começar um comparativo. Quando a Bíblia fala que o Senhor foi trocado, ele quer o manancial de água viva. O manancial ele não para, ele emana água direto. A palavra manancial é uma fonte que jorra o tempo todo, e dali daquela minúscula fonte vai se gerando rios e vai se alargando e forma rios largos, mas ela tudo começa no manancial. O manancial que emana água, que você não sabe de onde vem e não para. As pessoas trocam essa vida de Deus por uma vida fabricada. Eles simplesmente pegam, como o povo de Israel fez, preferiu seguir um caminho que ele fosse a garantia. Eu vou cuidar da minha vida, porque se eu não cuidar, quem é que vai cuidar? É uma palavra pecaminosa, como nós falamos, porque relacionamos a situação humana, mas dentro do nosso coração queremos dizer que não cremos que Deus cuida de nós. E o que é o cuidar de Deus? Qual é o cuidado de Deus? É manter-nos vivos? É esse somente o cuidar de Deus? Nos manter vivos, sabendo que nós vamos morrer, mesmo que Ele tenha cuidado sobre nós? Que somos mortais? É isso que nós entendemos? Não. Esse trecho de Jeremias fala que isso foi duas maldades. Deixar Deus, olha bem, agora você vai começar a entender o porquê de que receber a vida dada por Deus deve ser deve ter em nossa vida uma recepção ímpar, ou seja, desejosa, de que dele vem aquilo que ele deseja para que nós passemos por este mundo. Então ele fala, duas maldades cometeu o meu povo. A primeira maldade é deixar a mim. Mas não pararam só nisso, não me abandonaram somente. Criaram um segundo Deus que ocupasse o lugar dele. Lembra do evento do bezerro, lá no deserto, lá em Êxodo? Mais ou menos isso. Ou seja, eu começo a duvidar de Deus e eu começo a criar métodos para prosseguir, mas continuo sendo religioso, indo para a igreja, concedendo as minhas orações à noite, sabe? Vivendo uma vida totalmente religiosa, mas nunca, jamais confiarei em Deus, no meu íntimo, porque eu prefiro confiar naquilo que eu sou capaz de fazer.
E a Bíblia está dizendo que essa troca de Deus é pecaminosa. Então, continuando. No hebraico, a palavra é Shaim. A vida que procede do sopro de Deus. Não é apenas sobrevivência, como eu falei, mas vitalidade divina. É isso que Jeremias 2,13 está dizendo. O grego tem a palavra semelhante. O grego expressa muito melhor porque essa palavra foi principalmente falada por Cristo e expressada na pregação do Filho de Deus como a vida que ele veio trazer para o homem. A vida, na sua natureza absoluta, do grego zoe, que é a palavra vida de João 10,10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, é a vida de natureza absoluta, ou seja, a vida que o próprio Deus possui. É como se Deus tirasse da essência de viver dele, da eternidade dele, e colocasse para começar a trabalhar em nós aqui nesse mundo. Mesmo sendo Zoe, essa vida ainda não é completa, quando digo não completa, não é falha ou imperfeita, ela é completada na eternidade. Ela é completada justamente pela ressurreição dos mortos. Então os irmãos entendem de que isso é gerado na nossa vida por Cristo. Mas muitas vezes nós não entendemos, e não entendemos, não somos inocentes por isso, porque não entendemos. Não entendemos porque buscamos outras coisas. Então, essa comparação da vida Zoe com a vida Bios, ela se relaciona a animais e também ao homem bem básico. A Bios significa a vida que é respirável, sabe? Que eu tenho vida. Também é para os animais. Mas bios também, na Bíblia, significa recursos, ou seja, aquilo que mantém o homem vivo. Seja tudo, desde a alimentação, a saúde, a forma de viver, o local, o ecossistema, não importa. Ele simplesmente é representado pela palavra bios. Mas tem a alma também. A alma. Irmãos, a alma já é psique. Sabe? A alma quando é traduzido por vida, quer dizer aquilo que faz com que o homem queira viver, porque ele está sentindo, porque ele quer permanecer, porque ele tem a eternidade, o resquício de eternidade ainda no coração, vinda restado da queda de Adão, sabe? Então ele tem isso. A Bíblia fala que Deus colocou um percentual de eternidade no coração do homem, para que realmente, irmãos, desculpa, mas tem uma serra. Aí tomara que não afete muito o entendimento. A serraria aqui do lado resolveu começar a trabalhar. Então, nós vamos ver isso, essa comparação das palavras, sabe, com a verificação. A gente tem que entender que nós passamos a maior parte dos nossos dias um esforço, sabe, imenso, um esforço assim, hercúleo, para mantermos a nossa vida, mantermos o nosso corpo, mantermos a conta bancária, a nossa reputação, mantermos a nossa bios. Sabe, nós vivemos sob o instinto da sobrevivência, acreditando piamente que a vida é algo que nós podemos garantir. Se nós formos espertos, sabe, a gente pode garantir. Se nós formos rápidos, cautelosos no nível máximo, tomando todo o cuidado para que possamos viver um pouco mais, sabe? Mas que coisa mais fútil. Sabe, tem uma ironia no trecho de Mateus 16:25, isso, 16:25, olha o que o próprio Cristo fala. Olha a ironia que existe. Mateus 16:25. Ó. Mateus, aqui. Mateus, capítulo, deu uma paradinha serra. 16, Mateus 16, versículo 25. Isso aqui. Vou ler o 24 primeiro, ó. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz, ou seja, tome o seu sofrimento e siga-me. Quando ele está falando isso, ó, toma aquilo que está determinado para a tua vida. Aceite
Você não tem como mudar isso, apesar das suas tentativas. Tome a sua cruz e siga-me. Aí depois ele fala, porque aquele que quiser salvar a sua vida, zoe. Grave essa palavra do grego. Zoe. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Aí alguém vai perguntar, então como é que pode ser zoe se é vida plena e abundante? É porque Jesus falou justamente isso. Se alguém quiser uma vida abundante, só que ele não considera a vida vinda de Deus, ele considera a vida dos esforços dele. Aquele que quiser ter vida abundante por suas próprias forças, vai perdê-la. Porque existe uma incapacidade na nossa vida. É um paradoxo, sabe? É uma afronta na lógica de mercado. Quem quiser salvar a vida, vai perdê-la. É como se você chegasse numa feira, como está lá no livro do Peregrino, a feira, a cidade da vaidade, a feira da vaidade. E antes de entrar na feira, na feira tivesse escrito assim, aquele que quiser salvar a sua vida, ou seja, comprar e investir em tudo que possa fazer bem para a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que aceitar a sua vida, confiando em mim, terá a vida total, plena, vinda do próprio Pai. Então, aí você observa que essa ironia, Jesus fala, talvez os discípulos não tenham entendido direito, sabe? Não tenham entendido. Mas tem um outro trecho em que Jesus ele fala para as pessoas, olha só, João capítulo 5. Peraí, João capítulo 5, versículo 19. João capítulo 5. Simples aqui. Não, perdão, é 5:39, 39. 39 e 40. Tá aqui, isso. O 39 diz assim, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Zoe, de novo, vida eterna, que o meu Pai concede. E são elas que testificam de mim. Aí ele completa no 40, mas vocês não querem vir a mim para terdes essa vida. Olha o que Jesus falou, vocês não querem vir até mim, vocês são teimosos, porque vocês não confiam numa palavra que está saindo da boca do Filho de Deus. E essa palavra hoje nos alcançou. Os irmãos pensam o quê? Os irmãos se converteram, falar como Paulo, se é que o Espírito de Deus habita dentro da nossa vida, em nosso ser, crendo que ele mudaria a nossa vida. Então as pessoas entendem no início a verdade e depois mudam essa verdade. Porque ele não mudou a minha vida, não melhorou, não consegui emprego melhor, eu continuo com a mesma vida de antes, tendo que lutar todo dia. Não foi essa vida que ele prometeu. Foi uma vida gerada por esperança, do amor dele no coração. Compreendendo melhor essa vida Zoe, que tem a ver com a vida dada por Deus, vinda do próprio Deus para nós, ela começa aqui e é completada na ressurreição dos mortos. Mas ela já começou nessa terra. Então como pode ser? Como é que ela começa nessa terra? Então como ela começou na vida de Lázaro, o mendigo? Lembra do outro estudo? Como ela começou? Em esperança. Ter esperança, irmãos, não tem como nós gerarmos esperança no nosso coração pelas nossas forças humanas, não tem como. Não tem. Nós temos esperança porque isso é derramado no nosso coração pelo amor de Deus. Sabe? A esperança não desaponta, diz lá Romanos 5. Lembre-se disso. Foi dado em quase 100% dos estudos das escolas dominicais passadas. E a esperança não desaponta por quanto o amor dele se derramado nos nossos corações. Ou seja, essa vida que ele nos dá, ela emenda com a vida eterna. Sabe? Aquele que crê em mim, diz a palavra, do seu interior fluirão rios de água viva, que se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, uma emenda. Olha a água viva aí, ó, de Jeremias 2,13. Sabe? Jesus foi, se eu não me engano, foi no grande dia da festa,
que ele levantou e falou assim: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, que se fará nele uma fonte a emendar com a vida eterna. É essa vida que Deus quer fazer com que você tenha. Então paremos com as enganações, as propagandas enganosas que nós vemos na nossa vida todos os dias. Você pode, você é capaz, você é um filho de Deus, você pode isso, você pode aquilo, você pode viver bem nesse mundo. Irmãos, essas placas são diante de nós o tempo todo e são mentirosas, porque elas não concedem vida em abundância, dita em João 10:10. Elas não concedem. Essa enganação nós temos o tempo todo. Quando ele fala não quereis vir a mim para teres vida, ou seja, vocês não acreditam. Vocês creem religiosamente por decência, por conveniência, para falar que é um crente. Mas vocês, no fundo, não confiam em mim. Não confiam que eu que guardo a vida de vocês. Tem a palavra psique, que significa nossa alma, nossos desejos. Essa vida que tentamos segurar, sabe, com unhas e dentes. Quando Jesus diz que quem tenta salvá-la a perderá, ele, irmãos, ele está expondo a falência da confiança humana. Como se diz, o homem que confia apenas no que sua mão pode prover, pode realizar, a sua capacidade, é como alguém que talvez assim pense, tente segurar água, fazendo força com o punho, mas a água não vai ficar na mão, vai escorrer. Mais rápido ela escapa. Quanto mais nós tentamos, por isso que ele fala, aquele que tentar salvar a sua vida, relacionar a sua vida com as coisas boas que você confia que você pode ter ainda nessa vida, você vai perdê-la. E isso é fato, porque isso faz parte da mensagem do Evangelho, faz parte da mensagem de salvação. Não tem salvação sem novo nascimento e não tem vida sem novo nascimento, porque o novo nascimento é a nova vida, é a novidade de vida, é a vida Zoe que Deus outorga para nós. E nós temos também citações bíblicas, porque Paulo fala, porque somos miseráveis se esperamos em Cristo somente nessa vida. Depois, mais tarde, vocês não vão entender. Eu pretendo explicar isso daqui a pouco. Porque se a nossa esperança for apenas a melhora da nossa sobrevivência biológica, ainda estamos sob o domínio do medo. E domínio do medo, irmãos, tem a ver com o maligno. Ele age dessa forma, fazendo com que você desconfie de Deus. Foi assim com Eva? A mesma coisa foi assim com a mulher. Colocou desconfiança. Deus está escondendo de vocês a verdade. Sabe? E a chave do nosso estudo, irmãos, é soltarmos o controle dessa vida. Essa vida fabricada por nós mesmos, sabe? Se nós soltarmos essa vida que nós tentamos fabricar e trocarmos pela nossa fé, nós não vamos cair no vazio que é colocado na nossa mente todos os dias. Olha, cuida da tua vida, senão quem vai cuidar? Quantas vezes nós temos o horror da doença? Sim, a doença ela bota medo. Mas nós pecamos tanto ao ponto de confiar no nosso coração de que o tratamento médico vai dar jeito. Aí sabe como nós fazemos para nós disfarçarmos diante de Deus, como se nós pudéssemos enganá-lo? Nós falamos assim, Deus vai colocar um bom médico na minha vida. Deus vai colocar, sabe, um bom remédio, um remédio dado por Deus. Irmãos, Deus é capaz de qualquer coisa, porque Ele é Deus. Mas nós queremos disfarçar a nossa confiança naquilo que pode nos trazer esperança. Sabe, as pessoas parecem que invertem o versículo bíblico. Estive muito aflito, sabe? E a parte de esperança fala, eu torno a trazer à mente aquilo que eu creio, então minha esperança se renova. É isso que lá, se não me engano, Lamentações de Jeremias, fala. Torno a trazer isso à mente, então eu tenho esperança. As misericórdias do Senhor são as razões, é a razão de nós não sermos consumidos, e por aí vai. Sabe? É um entendimento complexo, mas facilmente ser revelado pelo Espírito de Deus no seu coração. E como nós lemos,
nós lemos em Mateus, capítulo 5, 39, repetindo: examinai as escrituras, porque são vós cuidaste nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Terdes vida, ou seja, a vida está em mim. Sabe? E vocês não querem vir até mim para ter essa vida. A diferença, irmãos, ela é gritante. Sabe? A vida humana buscada pelo nosso esforço, como é que eu vou dizer? É uma vida de escassez. E reparem bem, eu presenciei isso na minha vida. Eu fui esvaziado de toda a confiança desde que me converti. Isso, eu não tenho nem como, eu me envergonho diante de Deus, eu não tenho como pagá-lo, como se eu tivesse condições de pagar isso. Ele fez isso. Sabe, o esforço humano morre na fome, se apaga na morte, não adianta. Sabe, é somente frustração. Eu comento que eu conheci pessoas que tiveram notícias que iam morrer por causa de uma doença. Viveram quase 20 anos tendo tristeza dessa notícia. Não consegue absorver que Deus é que tem o controle da vida e da morte. Mas a vida da Zoe é a vida que vem de fora. A vida da Zoe é a vida que Deus sopra no homem e diz: eu te conservarei vivo mesmo quando faltar a comida. Enquanto o mundo corre desesperado, não é assim? Para não perder o que tem, para não perder a saúde, sabe? Nós somos convidados a perder a nossa ilusão de controle. É isso que é interessante. É o que nós acabamos de ler de Mateus, sabe? Diz: nós somos convidados a perder a ilusão. O convite é para nós pararmos de tentar garantir a nossa própria vida. Esse convite é feito, sabe? E receber somente aquilo que Deus deseja para nós, sabe? E nós temos voltando um pouquinho mais para o Antigo Testamento, abram em Salmos, capítulo 33, 19, olha só. O que diz Salmo 33, 19? Está aqui, Salmos 33, 19. O 18 primeiro, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, ou seja, observando, sobre os que esperam na sua misericórdia. Olha, grave essa palavra: esperam na sua misericórdia. Não buscam artifícios humanos e terrenos para garantir a sua vida, mas aguardam na misericórdia de Deus. E o 19, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos quando a fome existir. Eu falo muito isso. É muito bom Deus realizar o milagre de colocar um alimento para você comer, mas maior ainda é o milagre de conservar sua vida viva, ainda que tudo diga que você vai morrer. Essa é a verdadeira vida de Deus. E vamos comparar com Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, muito conhecido dos irmãos, já lemos bastante isso. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, olha o que diz. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de comida, só do pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Aí ele vem dizendo: você nunca reparou não que nunca se envelheceu a sua veste, nem nunca se inchou o teu pé enquanto você caminhou nesse deserto? Ou seja, coisas que o homem devia ter observado. Mas não, talvez ele tivesse observado que ele tinha que ter mais de uma sandália para caminhar, porque foram muitos anos no deserto. Então, nós vemos essa situação transparecendo em convite para nós crermos que o Senhor tem cuidado de nós, sabe? Então, o Salmo 33, 19 fala: para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivos, shai, a palavra do hebraico, na fome. A vida de Deus, ela não depende de circunstâncias externas, não. Sabe, conservar vivo na fome significa que a sustentação não vem apenas do pão, sabe? Daquela comida que você acha que deve comer. Irmãos, às vezes somos oprimidos porque se praticamos exercícios.
nós dependemos de muita proteína, então temos que ter proteína, sabe? Ah, eu tenho que comer mais banana, eu tô assim porque eu não tô comendo banana, eu tô assim porque falta sódio no meu corpo, e você começa a ficar louco, sabe? Querendo manter a sua vida, quando na verdade devia deitar na sua cama e falar: Senhor, faça-se a tua vontade na minha vida, porque essa é a fé genuína e a fé real. Sabe, como os profetas enxergavam a vida como uma aliança. Lembra que os profetas enxergavam a vida de Deus como uma aliança, um fluxo que emanava do trono dele. Os profetas não falavam a palavra de Deus, sabiam, sentiam isso, sabe? Não sentiam como um esforço humano, mas sentiam que Deus queria dar vida ao povo dele. Mas o povo simplesmente ignorou isso, sabe? Pecando gravemente contra Deus. Agora vamos voltar lá para João 10, que eu quero fazer um outro comparativo aqui, ó. João 10, que é o trecho nosso básico. Volta lá para João 10. Olha o que diz o texto que nós lemos. Está aqui, João 10. Está aqui. Versículo 10. Diz assim, olha: o ladrão não vem senão para o quê? Roubar, olha, a primeira coisa. Matar, segunda. E a destruir. E Jesus responde: eu vim para que tenham vida. Uma única coisa: vida, e a tenham em abundância. Irmãos, vamos analisar primeiramente as palavras ditas referentes ao ladrão. Irmãos, quando a Bíblia fala do ladrão, é importante nós ressaltarmos que significa, olha, pode significar falsos mestres, sistemas opressores, mas principalmente a figura de Satanás, do adversário das nossas almas, sabe? Ele usa uma tríade, eu prefiro falar que ele tem a tríade da destruição, sabe? A parte A do versículo fala sobre a tríade usada por Satanás para destruir o homem. Olha, ele vem para roubar, no grego é klepto. Klepto, como tem a palavra kleptomaníaco, que tem mania de roubar. Roubar. O furto, que é precioso, olha bem, esse roubar dele não é um roubo qualquer. Não é roubo, tirar coisas que você tem de valor da sua vida. Ele, principalmente, ele rouba tua identidade, a tua paz e principalmente o teu propósito que você coloca lá no início da sua conversão, sabe? Você recebe uma proposta, você cria um propósito na sua vida devido a ter sido salvo e resgatado da vida de pecado que você vivia até o devido momento antes da conversão, sabe? Da visita de Cristo, sabe? Do convencimento do seu espírito da sua vida, sabe? Você vivia, então ele quer tirar esse propósito. O roubo dele é isso, a tua identidade, aquilo que Deus te faz de novo, sabe? A nova vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, sabe? A visão do seu novo nascimento, tudo. Ele rouba isso. E o matar, no grego é tio. Tio, T-H-Y, o O com um tiozinho. Tio, ele significa o extermínio da esperança e das possibilidades presentes. Irmãos, possibilidade presente nós podemos criar. Faz parte da confiança de garantia de vida humana. Sabe? Mas quando fala que ele veio para matar a esperança e as possibilidades presentes, ele justamente investe contra aquele que recebeu a palavra. E mata toda qualquer esperança, colocando altivez em seu pensamento, sabe? Não se colocando, mas incentivando a altivez do pensamento humano e a confiança falsa de que pode cuidar da sua vida. É como se nós quiséssemos, sabe, cuidar da nossa vida, mas falar assim: Deus, fica por aí, se der errado o que eu estou fazendo na minha vida, o Senhor me auxilia. Isso é um pecado, irmãos, isso é grosseiro diante de Deus. Sabe, o Senhor procura pessoas que confiem nele, sabe, que o adorem em espírito e em verdade. Você não vê espírito, mas sabe que é verdade, sabe, que o adore pelo que ele é, pelo Deus que emana amor para a nossa vida, sabe. Olha, irmãos,
Em Romanos, no capítulo 2, versículo 4, se não me engano, diz assim: ou ignoras tu que é a bondade de Deus, olha, a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Eu vou falar para os irmãos, a bondade de Deus, o amor de Deus, é um instrumento de condução, conduz. Não é um instrumento de acomodação. Eu vou viver na minha vida fazendo o que eu quero, tentando garantir ela. Se der alguma coisa errada, o Senhor está aí para me socorrer. Não, isso não vai acontecer, irmãos. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher, diz a palavra. Agora temos a terceira, o destruir. Esse é o pior. Irmão, no grego é apolime. Apolime significa a ruína completa, o desvio para a perdição eterna, sabe? Ou seja, o final do trabalho, a progressão dessa conexão diabólica com a nossa vida, porque confiamos na nossa força e ela entrou, essa influência satânica. O inimigo não quer apenas tirar alguma coisa de você, não. Ele quer que não reste nada relacionado a Deus para a sua eternidade. Ele quer acabar com tudo. Aí o Senhor responde com uma única coisa: mas eu vim para que tenham vida e a tenham abundantemente, plena, sabe? Enquanto o homem precisa de 3 ações para vencer, Cristo oferece uma única coisa que anula todas as outras: a Zoe, a vida concedida por ele, o qual o diabo se ira, sabe, tentando tirar do povo de Deus a visão concreta, real, sabe, de que essa vida é superabundante, sabe? O termo, é interessante que o termo no grego de abundância, perisson, não é apenas muito. Não significa assim muito, alguma coisa que pode ser medida assim, alguns têm muito, outros têm um pouco menos, mas é muito também. É superabundante, é além da medida, é mais que necessário, mais do que o muito, é fora de qualquer medida humana, é completa, essa é a verdade abundante. Eu vim para que tenham vida completa, não faltosa de nada, sabe? Vinda do meu Pai, que criou você, que gerou você no ventre da sua mãe e quer dar a você a vida dele para você. Essa vida que é ligada à eternidade pela fonte de água viva que sai do nosso coração, sabe? Gerada por Cristo. Para que nós esperemos o completar dessa vida Zoe, quando ouvimos assim: vinde benditos do meu Pai, a ressurreição. E nós vamos ainda explicar isso, sabe? A unicidade da plenitude de João 10:10, na parte que Jesus fala: o diabo veio para fazer isso, aquilo, aquele outro. Eu vim para que tenham vida. Você vai anular todo esse ataque dele quando confiar na vida que eu tenho para te dar. E nós vamos agora completar, irmãos, com a parte que eu estou falando de Paulo, que eu citei no início. No capítulo 15, versículo 19, olha o que diz. Paulo já tinha falado sobre a ressurreição dos mortos para os coríntios na sua carta. E ele falou assim: por que nós falamos se Cristo ressuscitou, se cremos que ele não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, porque ainda estamos debaixo dos nossos pecados. Aí ele completa, olha só: se esperamos em Cristo só nesta vida, olha bem, se esperamos em Cristo somente nesta vida, interessante que essa vida que ele usou não é bios, não é bios, é Zoe, não é bios, não é psique, é Zoe. Alguém vai falar assim: mas se é Zoe, por que está dizendo se somente esperamos na vida Zoe? Porque lembram os irmãos que eu comentei para os irmãos que no grego significa vida que começa aqui nessa, ela já tem um início aqui nessa terra e ela se completa para a vida eterna. Foi o que Jesus falou: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão os rios de água viva, que se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, ela se completa, finaliza, ela entra em toda a sua plenitude, que já é dada, se ela já começou nessa terra, já foi dada para nós. Para nós. Sabe? Quando a ressurreição dos mortos, a esperança que nós guardamos no nosso coração. Então, Paulo, eu vou abrir aqui a palavra. Olha só, vamos lá ver.
1 Coríntios, capítulo 15. Olha o que diz. Capítulo 15, versículo 15, 19, isso, 15 é o 19. O texto é muito grande, mas eu quero, por isso que eu deixei só anotado no esboço, para não ter que ler tudo. Mas olha só, ele diz alguma coisa assim, ó. Porque se o 16, olha, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Ele vai falando. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos, porque ele não ressuscitou, então não há ressurreição para os que estão dormiram em Cristo. Não há ressurreição. Se esperamos em Cristo só nesta vida, Zoe, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que ele quer dizer com isso? Que os coríntios criam que tinham recebido a nova vida por Deus, mas começaram a ficar tristes porque tinham dúvidas acerca da ressurreição. Porque havia muito contraste com muita seita daquela época, principalmente dos saduceus, que diziam que não havia ressurreição. Eram homens de Deus, mas que não criam na ressurreição. Quer dizer, se intitulavam homens de Deus, junto com os fariseus. Então isso, sabe, impregnava a mente daquelas pessoas. E ele fala assim, olha, irmãos, se a vida que Deus nos deu, ela é plena e abundante somente enquanto estamos vivos aqui nessa terra, somos os mais miseráveis dos homens. Ele quis dizer, essa vida está para ser completada na eternidade. Ele fala isso, Paulo falando aos Tessalonicenses, não sei se na primeira ou na segunda carta, ele fala sobre a ressurreição dos mortos, o dia da vida de Cristo, e ele fala no final, consolai-vos uns aos outros com esta palavra, da ressurreição. Então nós entendemos o quê? Nós entendemos que Paulo estava preocupado de dizer assim, ó, ainda que vocês tenham certeza dessa vida, essa nova vida que Cristo vos deu, essa vida ainda vai ter uma complementação, ou seja, ela já foi dada aqui, uma parte dela você sente, você vive, e outra parte você completa já pela fé. Porque ele diz, e eu o ressuscitarei no último dia. Sabe, fala várias vezes no Evangelho de João, e eu ressuscitarei no último dia. Então essa esperança é que é gerada pela verdadeira vida. Então o conselho que eu dou para você, meu irmão e minha irmã, abandone essa confiança que você porventura possa ter no seu coração, achando que você pode gerenciar a sua própria vida. Você não pode. E outra coisa, não pense você que esse gerenciamento pecaminoso vai passar impune diante de Deus. Porque o juízo está à porta. Sabe, nós temos pregado, nós temos falado, o juízo está à porta. Sabe, e tudo isso será julgado. Que confiança você e eu tivemos aqui nessa terra. Sabe, quantas vezes nós fugimos de terror da morte? Sabe, da expectação de doenças, não expectativa, pela expectação das situações do mundo, sabe? Por termos sensações de que tudo vai dar errado na nossa vida. Então nós entramos em colapso e queremos consertar de qualquer forma. Para terminar, eu quero dizer para os irmãos uma coisa. Alguns dias eu tive pensando comigo mesmo. Sabe, eu fiz um apanhado da minha vida desde a minha conversão e vi como eu entristeci ainda o coração de Deus com meus pecados. E percebi também, junto com o perdão, de que eu não devia ter cometido aqueles pecados, porque coisas maiores que os homens não conseguem abandonar, como garantia financeira. O homem pode muito bem não ser adúltero, não procurar vida promíscua, mas muitas vezes não consegue largar aquilo que garante a sua vida. Irmão, desde o início da minha conversão, eu fui convencido de que eu não tinha nada nesse mundo mais. Então eu fiquei pensando, ele tirou toda a certeza de aposentadoria, sabe, de vida tranquila financeira. Ele realmente colocou no meu coração o sentido do pão nosso de cada dia nos dai hoje, sabe? E ele colocou um sentimento de vida que fez com que eu sentisse o desejo de fazer o que eu estou fazendo aqui hoje, ensinar para os meus irmãos,
Ele me deu um sentido de vida vindo da parte do trono dele, de que eu compreendesse de tal forma que eu sentisse vontade de falar para as pessoas, olha, vivam essa vida que ele colocou para eu viver. Mas para muitas pessoas a vida que eu vivo é uma vida miserável, porque eles almejam grandes coisas e eu não almejo nada. Eu não almejo grandes coisas. Se eu não me engano, não sei se é no Salmo 131, diz assim: o meu coração não é soberbo, diz o salmista. Não é soberbo o meu coração. Eu não sei, acho que deve ser o Salmo 131. Não busco coisas grandes para mim, coisas que estão além do meu alcance, eu não busco. Eu fiz, ao contrário disso, eu fiz sossegar a minha alma. A minha alma eu fiz sossegar. Eu fiz a minha alma sossegar como uma criança que não precisa mais de peito, que quando vai para o colo da mãe não precisa mais lembrar do peito, ela foi desmamada. Ela só dorme, ela só descansa. O seio da mãe agora é para ela descansar. Então, como uma criança desmamada no colo da mãe se aquieta, assim é a minha alma para contigo, ó Deus. Vivamos, sabe, vivamos com essa novidade diante de Deus. Vivamos com essa situação, com essa demonstração de vida diante dele. Sejamos honestos e peçamos perdão a ele se não confiamos ainda na vida que ele nos deu, ou que porventura está à nossa frente, mas nós temos negado. Lembra do texto que nós lemos? Mas vós não vem a mim, mas vocês não vêm a mim para ter vida. A vida está em mim, vocês não querem. Vocês querem confiar na vida que oferecem para você. Lembre-se, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Sabe? Vem para matar a sua esperança, vem para roubar aqui a sua identidade, sabe? E vem principalmente para destruir tudo aquilo que Deus concedeu para você e você perdeu pela sua confiança humana. Que Deus possa colocar no coração dos irmãos a compreensão desse pequeno estudo. Os estudos têm sido agora no início do ano, serão objetivos para que os irmãos hajam entendimento, possam pesquisar depois diretamente mais situações bíblicas que comprovem essa condição que foi ensinada aqui hoje. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e esteja com a vida dos irmãos. Em nome de Jesus.